Bom, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje recebendo o nosso ex-ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, ministro de Minas e Energia, hoje deputado federal, já era à época, inclusive. O Ministério atuou fortemente numa reestruturação do setor, inclusive a Petrobras, a questão da capitalização, tema que vem em tratamento, inclusive no período atual. Também estamos aqui nos acompanhando o presidente da Chesf, além de todos que estão participando, o querido Fábio Lopes Alves, obrigado, que vai estar também nessa conversa conosco, participando, ele que no período assessorou o secretário-geral do Ministério de Minas e Energia, esse período de mudanças. Fernando, bem-vindo, obrigado pela sua participação conosco. Suas palavras, como é que foi? Primeiro, inicialmente, já lhe pergunto, como é que foi esse desafio, você com pouca idade, num momento crítico, inclusive, assumiu o Ministério de Minas e Energia, já foi um desafio pessoal e também um desafio que você se impôs de tratar o sistema, discutir o papel da Eletrobras. Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Fábio. Todo mundo que está nos assistindo aí agora, quem possa depois também, enfim, ver esse vídeo. Primeiro, espero que todos estejam bem aí. Nosso Fábio, que já está prontamente recuperado, mas acho que no meio dessa pandemia, eu espero que essa mensagem encontre todo mundo bem e a gente possa sair disso o quanto antes. Olha, Adriano, de fato, para mim foi primeiro, uma honra, né? Um privilégio, acho que a todo mundo que está no serviço público poder servir ao seu país, ainda mais no cargo de ministro de Estado, e eu tive o desafio, que para mim foi algo também novo, a pasta de Minas e Energia. Eu reputo um momento muito delicado, né? Porque o Brasil estava vivenciando ali um processo de impeachment, né? Tinha ainda já o afastamento de um presidente, a chegada do seu vice, mas ainda aquele processo de necessidade de confirmação pelo Senado. Então, ali entre maio e setembro, você tem um período de muita turbulência nos mercados e no ambiente político, pela incerteza que um processo de impeachment traz. Isso também foi um desafio a mais para você poder montar uma equipe no serviço público hoje com todas as limitações que o serviço público tem, com toda a exposição e com os baixos salários que a gente sabe que pagam, e ainda com esse ambiente político que eu mencionei muito turbulado, era um desafio, mas mesmo assim nós conseguimos, o que eu reputo ter sido um dos pilares do sucesso ou do êxito da gestão nossa à frente do MME, foi justamente a equipe que a gente conseguiu reunir. Tive a alegria de poder contar com o Fábio lá no Ministério, na Secretaria de Energia, mas muitas outras pessoas que vieram. E também, ali não foi em maio, mas logo no mês de julho, ali mais ou menos, eu tive a honra também, o privilégio de poder receber o aceite do Wilson, né, para poder vir comandar e nos ajudar nesse desafio da Eletrobras. Daí se iniciou um profundo, digamos assim, um mergulho profundo meu no tema e no setor, que, como eu falei, era muito pouco conhecido para mim, mas muito bem assessorado, e o diálogo, a abertura. A gente realmente abriu as portas do MME para todo o setor, não só o setor elétrico, mas mineração, biocombustíveis, óleo, gás, enfim, para que a gente pudesse estar um pouco mais perto. Tinha uma queixa muito da falta de diálogo com o MME, e isso também nos ajudou, dentro das nossas limitações, da gente poder fazer uma gestão dentro das nossas possibilidades, mas mais próximo daquilo que o setor já aguardava durante muito tempo. Lembrando que em 2016 também o Brasil já estava vindo de 2 anos muito forte de recessão, né, econômica. A gente tinha um problema que estava muito grande no setor da sobrecontratação, as distribuidoras numa situação muito delicada. A gente tinha um problema muito grave também nas empresas
pelos resultados acumulados ao longo do período, só para dar um exemplo aí do próprio setor elétrico, do sistema Eletrobras. Em 2016, a Eletrobras vinha acumulando já um prejuízo acumulado nos últimos 5 anos, que somavam 32 bilhões de reais. Então, esse era o número. 23 desses 32 bilhões, ocasionados pelas distribuidoras, né? Pelas distribuidoras federalizadas ou ainda na mão da Eletrobras. E a gente saiu montando um plano de ação. A gente sabia muito bem que a gente tinha um prazo ali, eu, no caso, se ficasse até o momento final, que seria o prazo de desincompatibilização para poder concorrer à eleição, e a gente fez assim, um plano que, no meu entendimento, foi extremamente audacioso, que muitos não tinham conseguido fazer até então, de que era a gente poder, com uma gestão centralizada e meritocrática, a gente poder fazer o turnaround nas empresas, porque foi a Eletrobras e foi a Petrobras também, né? Que contou lá com a chegada do presidente Pedro Parente, e a gente teve aí, durante este período, números assim impressionantes. Só para você refrescar a memória, tanto Petrobras como Eletrobras, a Eletrobras estava correndo o risco de ser deslistada da Bolsa de Nova York, porque não conseguia apresentar o balanço, né? Já a Eletrobras, nesse período, estava deslistada, né? Também por esse motivo, se não me engano. Isso, também, fora enfrentando processo na SEC, nos Estados Unidos, enfim, uma série de desafios que a gente estava e fomos conseguindo desarmar, digamos assim, esses problemas, problemas um a um. E aí fizemos, vou focar mais aqui na Eletrobras, mas tiveram outras mudanças assim, que eu reputo como tendo sido muito importantes, a forma como nós mexemos nos leilões de transmissão. Hoje todo mundo fala do sucesso do leilão de transmissão, mas até o primeiro leilão que nós realizamos, a média de êxito dos leilões, de lotes bidados, era em torno de 45%, 55%. A partir do primeiro leilão que nós fizemos, a gente está em visto aí lotes 100% vendidos, 92%, 96% dos lotes arrematados, deságios recordes, né? A gente começou a ver aí deságios de mais de 50%, coisa que era completamente impensável, porque antes a lógica dos leilões, ou enfim, o que se acontecia, eram, Adriano, empresas que disputavam quase que sozinhas, né? Pelo aquele lote. Então, era deságio de 2%, 1%, 3%, e a gente começou a ver, no primeiro, deságios em torno de 15%, 20%, 30%, mas a partir do segundo leilão, deságios superiores, quase que invariavelmente, a 40%. Né? Então, isso foi uma mudança que eu reputo como fundamental. Tiveram outras mudanças, que eu não vou aqui relatar no setor de mineração e no setor de óleo e gás, mas vale aqui o registro para a retomada dos leilões de óleo e gás. E eu digo isso porque a gente ficou muito tempo sem fazer leilão. Depois fizemos leilão. No nosso período, em 2 anos, nós conseguimos arrecadar para o governo, só em bônus de assinatura, algo como 28 bilhões de reais. Se a gente não tivesse feito, Adriano, aqueles leilões lá atrás, você imagina hoje, com essa realidade do preço de petróleo, se a gente ia conseguir arrecadar para o povo brasileiro, para o governo brasileiro, essa quantia, né? Então, eu também entendo como sendo muito importante. Tiveram várias medidas dentro do Ministério, como debêntures de infraestrutura, enfim, e várias outras medidas que foram tomadas que também eu reputo como muito importante. Medidas na área de governança, como fizemos logo na chegada, como a tirada da gestão da conta CDE de dentro da Eletrobras, para poder preservar esse ambiente, já que começava a se falar de governança e de compliance. Pela primeira vez em muito tempo, o presidente da Eletrobras se tornou o presidente do conselho das 4 principais vinculadas, para que a gente pudesse ter, de fato, o espírito de holding dentro da empresa, porque o que a gente via era a Furnas competindo com o Chesf brigando com a Eletronorte, e no fundo, eram 4 empresas completamente distintas dentro de uma única corporação. E, evidentemente, com a chegada de Wilson, que contribuiu muito para isso, e nós demos o respaldo. A Eletrobras montou um conselho invejável aí, que ainda hoje, mas depois de muito tempo, a gente conseguiu montar um conselho de administração bastante respeitado para poder nos ajudar nesse desafio. Então,
E a nossa meta era que, ao final de 2 anos, a gente gostaria de poder privatizar as 6 distribuidoras, que a gente entendia de que ali estava o responsável por boa parte do prejuízo do setor do sistema Eletrobras e serviços de péssimas qualidades, né, que vinha sendo prestado. Não era só que dava um prejuízo, mas na ponta você tinha lá o estado da arte da prestação. Muito pelo contrário, você tinha serviços, estados que estavam aí legados a índices vergonhosos de DEC e FEC, e isso saindo a um preço extremamente caro, né, para o contribuinte brasileiro e para os acionistas da Eletrobras. Se eu não me engano, o número, quando nós chegamos, em maio de 12, a ação da Eletrobras estava abaixo de R$8, mais ou menos. E a última vez que eu vi, estava girando em torno de 30 e tantos, 30 e poucos reais. Então, isso mostra a quantidade de valor que nós, evidentemente, iniciou no nosso período, mas teve depois o ministro Moreira, hoje o ministro Bento, mas esse serviço que veio, digamos assim, agregando valor à companhia. E no meio do processo veio também a ideia da capitalização, da privatização da empresa, né? A gente mirou primeiro a história das distribuidoras e vislumbramos uma oportunidade de fazer algo ainda mais ousado e que pudesse legar. E aí eu falo com toda a tranquilidade do mundo, respeito quem pensa diferente de mim, mas de poder legar ao Brasil uma empresa com esse nome, a engenharia e ao conhecimento brasileiro e ao setor elétrico brasileiro, uma empresa que mesmo no ambiente de corporação, que é o que a gente defende, entende o que é melhor para a Eletrobras, mas que ela possa ser ainda um pedaço, mesmo que não seja mais os seus 61, 60 e poucos por cento, mas que seja 15, 20, 25%, que seja do governo brasileiro, e eu não vejo problema nenhum em os outros restantes desse capital estar na mão de diversos investidores, seja eles brasileiros ou não, porque aí sim nós estaríamos dando à Eletrobras condição, em pé de igualdade e fora das amarras do setor público, dela poder competir de igual para igual com outras corporações que já têm investimentos muito grandes no Brasil. E eu digo isso com muita tranquilidade, só para encerrar essa minha primeira fala, Adriano, porque não é só por querer privatizar, como muitas pessoas gostam de fazer a narrativa mais fácil, mas basta você ver as outras corporações de outros países, de mercados muito menores do que o Brasil, e que tem presenças muito relevantes no nosso país, e da potência e do tamanho que é a própria Eletrobras, e a gente não consegue estar em nenhum outro país. Tivemos aqui experiências, enfim, frustradas ou decisões mal tomadas de projetos ou aventuras em outros países que não prosperaram, algumas outras sim deram certo, mas coisas muito pouco relevantes diante do tamanho que é a Eletrobras. Então, a Eletrobras tem que ser a empresa líder no Brasil, que ela é, mas se a gente não fizer alguma coisa, ela não será daqui a um tempo, a verdade é essa, basta pegar aí o número dos megawatts instalados, dos quilômetros de transmissão, e fora do Brasil, infelizmente, esse número é irrisório, para não dizer que não existe. Então, eu entendo que a capitalização na empresa, a gente resolve um problema de governança, o que o governo terá, seja com a participação de um percentual aí, enfim, que fique definido. Eu não tenho a menor dúvida que do retorno em Fernando, deixa eu pegar a capitalização, até sobre isso. Você fez um overview muito intenso, muito rico dessa passagem. E a gente vê, assim, o nível de conhecimento. Fábio, aliás, sempre elogiou muito a sua inteligência, a capacidade que você teve de aprender rapidamente, de construir, do ponto de vista técnico, a equipe que montou, e do ponto de vista político, as condições de possibilidade desse salto que você desenhou. Sobre a questão da capitalização, Fernando, fale um pouquinho sobre isso, como você enxergou já no Ministério, e faça um comparativo da evolução. Agora você, como parlamentar, como é que você enxerga o estado de coisas, as discussões sobre a capitalização especificamente? No quesito da capitalização, na verdade, esse tema foi uma oportunidade que nós vislumbramos. Na verdade, eu consultei o Wilson, e o Wilson, enfim, embarcou totalmente na ideia.
o governo não necessidade de se fazer caixa, você sabe que no ambiente de governo você tem sempre pessoas que pensam das mais diversas formas, né? E se apresentou diante do presidente Temer uma oportunidade de se poder fazer um levante de capital e de recursos, né? Através de leilões de alguns ativos que hoje estão dados para da União, né? Mas estão, digamos assim, sobre Está tendo uma falhinha aqui na internet. Doutor, travou um pouco, Fernando. Tem um pouquinho de paciência que já volta. Fábio, enquanto isso, Fábio, você pode abrir sua câmera, que é bom que você participe, porque todos estão com a câmera fechada e você com a câmera aberta, Fábio, você participa aqui do diálogo e na tela. A minha câmera está aberta. É engraçado, porque ela não, você está falando, não sei se os outros, mas eu não estou vendo. Doutor Adriano, para a gente, o doutor Fábio está aparecendo normalmente. Agora ele apareceu, tá ótimo, então. Se ele tá... Fábio, aí você, quando o Fernando aqui retorna, você participa, mas eu não vou parar enquanto o Fernando está voltando. Fernando, você está ouvindo? Fernando? Enquanto a internet vem... Fábio, enquanto o Fernando volta, aí agora você vai ser meu entrevistado. Esse período que você teve atuando com o Fernando também, lá no Ministério de Desafio, overview. Fala um pouquinho dessa sua experiência nesse período, Fábio, para a gente. Acho que nem teram, e você depois para a Chess está fazendo um trabalho aqui de liderança com a gente muito importante. Esse período seu, como é que você... Eu lembro que nós chegamos, quando eu lhe conheci, você estava no Ministério, nós chegamos a conversar sobre a sua visão do setor elétrico e as preocupações que você tinha, inclusive a própria Eletrobras. Como é que você enxergava esse período, Fábio, do setor e essa questão da capitalização que o próprio Fernando provocou a discussão? Bom, Adriano, veja, conforme você mesmo já ressaltou, né, desde que o ministro Fernando, na época, assumiu o ministério, recebi o honroso convite para participar da equipe e, e já, na época, assumi a Secretaria de Energia Elétrica do Ministério, como também já foi frisado, num momento assim de muita dificuldade do próprio setor elétrico, com muita judicialização. O diálogo era feito na justiça, ninguém tinha... E talvez até pela própria característica do deputado Fernando, como parlamentar, ele começou a sua gestão abrindo as portas do Ministério para um diálogo com todas as entidades, com todas as associações, com todos os agentes do setor. E isso eu acho que foi o ponto de mudança da gestão dele, tá certo? Eu me lembro, nós conversamos num sábado, num domingo à tarde, antes mesmo de assumir, nós já estávamos fazendo uma reunião com a FASE, que é a Federação das Empresas do Setor Elétrico, onde participaram todas as empresas, cada uma colocando suas dificuldades, suas queixas, suas preocupações, e todo esse conjunto de preocupações, de queixas, também serviu de embasamento para que a gente pudesse redirecionar e tomar medidas dentro do setor elétrico. O setor elétrico, na época, passava, e como hoje também, né, a última grande mudança do setor elétrico ela ocorreu no início de 1995 e concluiu antes do ano 2000, o chamado RECEB. Até então, o setor elétrico era um setor completamente de Estado, e com as dificuldades imensas para concluir o programa, por exemplo, de obra, todos os grandes empreendimentos de geração paralisados, era Xingó, Tucuruí, todos os grandes, Itaipu,
com dificuldades de execução ou paralisados. E havia já um movimento no setor mundial, elétrico mundial, de aumentar a competitividade, no entendimento correto de que é a competitividade que leva à melhoria da eficiência, de preço e tudo isso. Então, esse foi um movimento feito em 95. Em 95, o setor elétrico nacional, ele era basicamente hidráulico, totalmente, a 99,9% da geração do setor elétrico era hidráulica. Então, muitos dos princípios que fundamentaram esse modelo foi um modelo baseado na otimização de recursos hídricos do país, tá certo? Então, despacho centralizado com base em otimização energética, as grandes linhas de interligação para poder você fazer o transporte de água de um reservatório para outro. Já continua com a gente também. Se diga, Fábio, para voltar aqui para o ministro. Não, eu vou quer dizer, então, esse modelo que foi criado e redesenhado em 95, ele com o avanço tecnológico, com as novas fontes de geração, com as novas tecnologias, com o novo conceito de consumidor, ele passou a exigir que fosse feito ajustes no próprio modelo, né? Uma revisão desse modelo. E na época, o ministro Fernando, ele teve a coragem de encarar essa revisão de uma forma extremamente, eu diria, participativa. Passamos a fazer consultas públicas, tudo que o Ministério fazia antes era colocado em consulta pública e para contribuição, para críticas, e de modo que, em um tempo muito curto, com a participação efetiva de todos esses agentes, se conseguiu desenhar um modelo que eu diria bastante sólido, as bases dele, tanto assim que parte desse desenho é o que está hoje ainda embasando o modelo do setor elétrico. Eu vou passar a palavra para o ministro e a gente depois... Ministro, pegando a partir disso que o Fábio estava colocando, nessa questão desse período que houve a queda da internet, o Fábio justamente estava lembrando, a partir da sua fala, o início de você ter a necessidade de se repensar o setor elétrico. Nós falamos da capitalização da Eletrobras justamente nesse ponto. E aí, ministro, relembre um pouco aqui para a gente o desenho disse o Fábio agora, que parte dele se aproveitou nessas discussões atuais, e na sua avaliação, o que mudou de lá para cá, e se essa mudança também como gestor, não como deputado, mas como alguém que participou da administração pública federal, justamente no redesenho de modelo. Qual é a sua avaliação dessa evolução? Olha, Adriano, eu peguei só parte aí da fala de Fábio, mas ele falou algo que eu devia ter mencionado na minha fala de abertura, que era, de fato, a alta judicialização, né, do setor. O setor se acostumou, justamente pela falta de interface, de poder reclamar e conversar na justiça, como o Fábio disse. Isso gera uma imprevisibilidade para quem pensa em investimentos de longo prazo, como são os investimentos no setor elétrico. Isso gera uma insegurança e uma instabilidade enorme. E aí, fruto dessa abertura inicial de poder receber e conversar e dizer abertamente que a gente não tinha nenhum tipo de cerimônia de poder perguntar se estabiliza a internet. Ministro. Está nos ouvindo, ministro? Deu uma congelada novamente. A gente está com a instabilidade da internet aí. E por pouco a gente não fez essa conversa aqui da Chesf.
acabou tendo que viajar e a internet realmente está com dificuldade de estabilização imensa. Está cortando muito. Talvez tirar a imagem, não sei se melhoraria. Não, eu vou sugerir a ele tentar a gente falar só o som. É. Vou sugerir aqui a ele, estou me comunicando com ele. Às vezes melhora. Enquanto isso, só com o som. Vamos tentar. Enquanto isso, Fábio, eu vou talvez, Fábio, até porque o papo está muito bom e eu acho que ele rende muito. Você está me ouvindo? Melhorou? Agora tá. É bom você sem a imagem, Fernando, porque eu acho que como não está estável a internet, vamos ficar só com o som por hora. Tá? Depois, se a gente conseguir estabilizar, como a conversa ela rende muito, porque eu acho que não quero perder aí essa oportunidade. Sim, Fernando, tente prosseguir para a gente ir te ouvindo. Você está ouvindo aí bem agora, sem imagem? 100%. Está ótimo. Pronto. Então vamos ver se dessa vez vai aí. Digitalização. A parte da conversa. Então, tentando recuperar aí o raciocínio, com a participação, né, do setor, a gente inaugurou aí um ambiente também de mais proximidade, como o Fábio lembrou. Uma das queixas que a gente muito recebia era da surpresa com que o setor tinha sido negativamente, enfim, recebido, né, as notícias, sem um aviso prévio, sem uma oportunidade de uma contra-argumentação, e a gente estabeleceu, eu diria que quase que uma governança também, de se mandar, como o Fábio falou, as coisas para passar por uma consulta pública. Tive a alegria de poder ver que é uma consulta pública que mais recebeu contribuição em todo o período do Ministério, foi a contribuição para a CP33, que produziu aí um trabalho robusto, que mesmo 2 anos depois da gente ter saído, ainda é um documento que está em discussão no Congresso, mas que, digamos assim, que norteiam aí as melhorias que, no nosso entendimento, né, na época, eram que precisavam e precisa de uma resolução para poder dar ao setor elétrico não diria tranquilidade, mas um norte aí para os próximos anos. E isso sempre, Adriano, com muito diálogo, né? Com muito diálogo. Evidentemente que nem sempre a gente conseguiu agradar a todos, até porque isso também não era a nossa intenção, mas de poder fazer durante o período que lá nós estávamos o que fosse possível fazer. Revisão de garantia física, não sei se o Fábio chegou aí a mencionar, todo mundo achava que seria a Terceira Guerra Mundial, e a gente conseguiu fazer com, enfim, algumas escoriações, mas saiu todo mundo do outro lado sem, digamos assim, muito trauma. Todo mundo, até eu que entendia pouco disso na época, mas de tanto ouvir falar de que tinha muito contrato, tinha muito papel e muito pouca energia, a gente tentou limpar um bocado disso também que se tinha, de poder mostrar naqueles planejamentos que muita coisa que a gente estava projetando, a gente sabia que não ia entrar, muitas usinas que estavam ali só constando, e por, não sei, critérios do passado, não se podia tirar daquela nossa imagem, todo mundo sabendo que aquilo não ia acontecer. Então, assim, foram muitas mudanças que foram feitas ao longo desse período que possibilitou criar esse ambiente de diálogo que fortaleceu, no meu entendimento, refortaleceu o setor elétrico, não só enquanto o sistema Eletrobras, mas o setor como um todo, de poder o MME recuperar. Eu dizia sempre que o MME recuperou as prerrogativas de poder, de fato, como é que eu posso dizer, ser o anfitrião dos debates sobre o setor elétrico brasileiro. Isso durante muito tempo
tinha saído do MME para poder, foi deslocado ali para a Casa Civil, enfim, para outras partes do governo, e o Ministério ficou sendo algo, digamos assim, menos importante. E quando, com a nossa chegada, com as pessoas técnicas no local e com o grau que se deu o debate de conteúdo, o MME voltou a ser percebido pelos agentes e pelo setor, de fato, como sendo o ponto de ressonância de discussão do setor elétrico e do setor, enfim, correlato ao MME, né? Ministro, foi um período curto e muito intenso, mas eu queria retornar um pouco, justamente, dentro desse período, eu acho que foi um dos temas colocados, que sempre a discussão sobre capitalização, privatização, que for, é sempre um tema que era tabu em determinado período, e que esse tema foi colocado justamente na sua gestão, na ordem do dia, uma discussão, e hoje ele da força, inclusive pela necessidade de se fazer caixa do governo, pela necessidade de tornar a própria Eletrobras relevante no mercado não só nacional, até a atuação que ela tem hoje na Bolsa de Valores, que ela recuperou, passa a ser listada em Bolsa. Eu um pouco dessa discussão daquele modelo de capitalização, que vem do seu período, juntamente com o Fábio, que atuava na sua assessoria. Me fale um pouco da visão de capitalização, às vezes muito mal compreendida. Lá na época, porque assim, a decisão, eu estava falando lá dos momentos que caiu, a decisão de fazer a capitalização no momento era, de fato, numa necessidade momentânea de caixa do governo federal, numa solução que levaram à mesa do presidente, no nosso entendimento, que era uma solução ruim e prejudicial ao sistema Eletrobras. E nós retrucamos, e aí eu quero registrar que o presidente Temer topou essa proposta que foi levada a ele por mim, na oportunidade o Wilson me acompanhava, e o secretário executivo Paulo Pedrosa, da gente poder levantar os recursos que o governo gostaria de poder obter, mas também a gente poder, de fato, iniciar um momento de uma nova Eletrobras, aí já mirando um sistema de corporação, né? Ele topou, nós iniciamos esses estudos internamente com os técnicos e depois anunciamos, né, a mercado essa decisão. Infelizmente, a política tivemos muitos problemas, né, nos anos de 2017, e esse projeto, quando chegou aí para o Congresso, a gente já estava com o Congresso também vivenciando aí, respirando as eleições de 2018, e ele, infelizmente, não pôde ser apresentado. Eu acho que hoje, Adriano, eu continuo defendendo, eu acho que é importante, por todos os argumentos aqui que a gente falou, da corporação, da competição, da necessidade de se ter uma empresa livre das amarras dos sistemas de contratação do setor público. É muito difícil você imaginar que um custo de captação de uma empresa europeia com uma empresa que tem que seguir uma 8666 ou qualquer outro tipo de, enfim, amarras que nós temos aqui do setor público, que eles possam competir em pé de igualdade. Então, mas hoje o que eu acho que mudou com relação a 2017, quando o projeto foi para o Congresso, é que naquele período a gente vinha, como eu disse no início, de 5 anos de prejuízos acumulados enormes. E justamente pela gestão que foi implantada e que vem sendo realizada na empresa, e mais ainda depois pela efetivação da privatização das distribuidoras, a situação financeira da empresa hoje é muito mais confortável do que era. Só para dar um dado, quando nós chegamos, a Eletrobras devia ter algo como 23, 24 mil funcionários. Hoje a gente deve estar perto aí do número de 12, 13 mil empregados. Então, assim, é uma outra empresa o sistema Eletrobras hoje. Então, a narrativa de que a gente precisa privatizar, porque senão a empresa vai quebrar, ele não é real. A verdade não é essa. A gente precisa capitalizar e privatizar a Eletrobras para que, primeiro, no momento quando ela não esteja sob uma gestão diligente,
os recursos que são escassos e que devem ser prioridades no nosso país para a saúde, educação, segurança e infraestrutura, que eles não possam ser, por exemplo, para poder tapar buraco de empresa mal gerida, de empresa pública, tá entendendo? Quando nós sabemos que a empresa tem amplas condições e quadros técnicos o suficiente que, sem sofrer nenhum tipo de interferência de fora, podem tocar ela dando resultados excepcionais, como a gente tem visto recentemente. E depois, que eu acredito verdadeiramente, hoje, se você soma as participações do governo e do BNDES, nós devemos estar falando em torno de algo de 60%, 61%. Mas eu entendo que é muito melhor do ponto de vista de arrecadação de impostos, de geração de emprego, de aumento do nível de investimento, do retorno em lucros, em dividendos, o governo tendo uma participação de uma empresa que vai ter muito mais atividade, tendo 25%, 30%, 35% da empresa, do que ter 61% de uma empresa que hoje está bem, mas há 5 anos atrás não estava bem, e que daqui a 3, 4, 5 anos, hipoteticamente, ninguém sabe como vai estar. Tá entendendo? Então, eu defendo, e a gente vai ter uma empresa brasileira que aí teria condições de ser um grande player global nesse setor se a gente tivesse um ambiente de corporação como a gente defende. E as pessoas dizem, pô, você está querendo fazer algo aqui porque você quer privatizar. Não, a Itália fez, Portugal fez, França fez, enfim, nós temos diversas empresas que hoje atuam muito fortemente no Brasil, a própria Espanha também, e modelos de corporação, umas o governo tem uma participação um pouco maior, um pouco menor, e aí vai do ambiente político de cada país, mas o fato é que são empresas privadas e que ela tem, digamos assim, liberdade para poder investir e velocidade para poder investir naquilo que é melhor para o seu core business. Fábio, alguma colocação também para o ministro sobre isso? Não, o ministro está perfeito, tá certo? Desde que eu voltei, inclusive, para assim, assumir a presidência da Chess, eu nunca deixei de defender o modelo que nós tínhamos desenhado de capitalização da Eletrobras, tá certo? Transformando o grupo numa corporation, numa unidade de corporação, trazendo e tirando as amarras que hoje nós temos da uma empresa pública, tá certo? Do seu estatal. Ou seja, como eu falei, até 1995, era um ambiente de Estado mesmo, então o papel de desenvolvimento, todo aquele negócio, que você não tinha uma preocupação com a competição. Com a remodelagem, e isso foi crescendo, hoje nós temos um ambiente altamente competitivo, tá certo? Que mesmo que tenha sido feito, e o ministro ressalta muito bem, foi feito um trabalho de reestruturação de todo o grupo, que você participou, que nós estamos participando, levando a resultados, excelentes resultados, né? Seja eles econômicos, seja eles de eficácia, de eficiência, de tudo, mas continuamos tendo amarras que tornam a gente menos competitivo num ambiente altamente competitivo. Então, veja, e como diz o ministro, eu acho que o capital do governo, em vez de estar sendo para alimentar um sistema de transmissão ou de geração que tem vários players que assumem esse papel, seria se capitalizar via própria Eletrobras, o governo se capitalizar para investir naquelas atividades que são muito mais de governo e muito mais hoje necessárias, como a área de saúde, educação, via capitalização. Quer dizer, a gente está mostrando que o fato da gente partir de uma empresa nacional de grande porte, uma empresa que possa competir pela escala de serviços que ela tem, seria altamente interessante para o próprio setor elétrico, que haveria uma competição mais, eu diria, mais saudável dentro do setor, tá certo? Fábio, ministro, deixa eu aproveitar um pouco. Desde a sua época, e uma questão não resolvida, e que continua sendo ainda um ponto a ser tratado, tem a questão do GSF, tem um ponto
quando se livrou positivamente das distribuidoras, também é um outro aspecto. Tem um ponto importante que desonerou a Eletrobras e o ministro de Passagem mencionou também um dado relevante, que foi a mudança dos leilões de linha de transmissão. Nós, inclusive, tivemos demanda, não é, Fábio? Justamente por erros de construção dos leilões anteriores das linhas de transmissão descasada da geração. Isso gerou uma série de impactos. Essa questão do GSF é uma questão que no Congresso Nacional, enfim, como é que isso está sendo tratado? Como é que você vê isso, ministro? Adriano, eu quero acreditar, digamos assim, estou falando, não é nenhuma crítica, é uma constatação de que o governo optou, e nesse primeiro ano a gente viu isso, de poder assumir e governar sem formar claramente uma base política parlamentar, como a gente, digamos assim, da redemocratização para cá, estávamos acostumados a poder, digamos assim, ver dentro do Congresso Nacional. E isso atrapalhou, por isso que eu digo que é algo mais amplo, não só o projeto do GSF, mas muitos outros projetos. No caso do GSF, um tema que é complicadíssimo de você fazer com que pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relação com o setor elétrico entender. Eu até brinco com o pessoal que esse negócio do GSF, eu falei uma vez, é tão complicado que não encontraram ainda a tradução, né, para isso. Então, a gente usa a sigla do termo em inglês, porque nem traduzir se conseguiu diante da complexidade que é do tema. Mas, brincadeiras à parte, esse desafio ele ficou mais difícil. A gente conseguiu aprovar a matéria na Câmara, se não me engano, em junho, mais ou menos, do ano passado. O texto foi para o Senado e, infelizmente, não conseguiu, digamos assim, avançar como a gente entendia que era uma solução que não atendia 100% a todos, mas era um meio do caminho que ia contar com o apoio, digamos assim, de quase todo mundo e a gente poder destravar e, enfim, e solucionar um problema de reais, né? Eu quero acreditar, nós fomos atropelados pela pandemia no começo desse segundo ano, mas de que agora, com a decisão do governo de se poder formar uma base, de que a gente possa, até em temas de mais difíceis compreensão, como esse é um caso, de que a gente possa conseguir avançar. Então, é evidente que com a pandemia, a pauta do Congresso durante março, abril, maio e agora junho, vai ficar tomada nessas medidas de enfrentamento, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista da ajuda que tem que se dar à retomada da atividade econômica e a manutenção do emprego, mas espero que a gente possa ter um segundo semestre onde não só essa pauta, mas aí eu me animo de novo com a história da capitalização e muitos outros temas possam voltar com força, e aí o governo estando melhor organizado do ponto de vista de coalizão de uma base, para que a gente veja matérias como essa finalmente avançarem. Ô, ministro, eu sempre tenho feito aqui esse modelo de conversa com a sala. Eu sempre tenho deixado um espaço aberto para que os que estão conosco também possam, numa certa altura, a gente está chegando nela, interagir, fazer perguntas, e todos que estão aqui, inclusive, tem pessoal do chefe, tem um pessoal de fora, que setor elétrico que viveu isso, eventualmente pode desejar, a partir de agora, fazer alguma pergunta. Então, quem quiser pode abrir o microfone, se identificar e fazer alguma colocação ao ministro sobre esses aspectos de interesse de todos vocês. Aproveitem, inclusive, a oportunidade, porque eu sei que tem muitas questões que surgiram justamente nesse período em que o deputado Fernando era ministro, de muitas dessas questões que vocês tratam e se preocupam, e tem uma oportunidade de tratar diretamente e fazer algum questionamento que vocês desejem. Alguém deseja fazer alguma pergunta nesse momento? Tem alguém aqui que deseja? Só é levantar a mão, tá certo? E eu possibilitarei, tá? Voltando então, Fernando, eu botei aqui,
Voltando então, Fernanda, ao outro ponto, essa questão dos leilões, que você apontou corretamente como uma das grandes mudanças, e mexer em um planejamento que resultou em competitividade. E o Fábio, inclusive, assim, pela própria experiência dele, ao estar no ASPE atuando, ele sempre encontrou dificuldades, e ele comentava que ainda hoje existe, que é as questões desses projetos que terminam se tornando muito caros, desde o planejamento dele até quando se discute, por exemplo, questões ambientais, aspectos mesmo de você ter limitações na questões de terreno, terras indígenas demarcadas. Esse é um outro grande desafio até para o setor de desenvolvimento. Fernando, nesse período, como é que você tratou no Ministério, como é que vocês discutiram esses temas e quais as soluções que vocês hoje veem, inclusive, para a expansão ainda do setor elétrico? Adriano, eu vou tentar responder sua pergunta, primeiro falando como nós fizemos e depois do que é que eu defendo. Não é nenhuma crítica, mas despido de qualquer vaidade, eu fui diversas vezes ao Tribunal de Contas da União. Esta mudança do leilão, que resultou nos leilões e da competição a qual você se referiu, nós suspendemos um leilão que já estava na rua, estava prestes a acontecer, se não me engano, estava há 15 dias de acontecer o leilão de transmissão, certo? E eu fiz uma reunião na minha sala, na época, no Ministério, que participaram algumas pessoas da ANEEL, alguns técnicos do Tribunal de Contas e a equipe do MME. E eu coloquei todo mundo dentro da sala e falei, eu sou o que menos entendo aqui desse assunto, porque eu cheguei um dia desse. Não é possível que eu tenha percebido que este assunto assim não vai acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecesse e que a gente não possa fazer nada para poder mudar. Eu até aceito a gente voltar para esse modelo depois, mas vamos testar uma vez aqui de uma outra forma para poder ver se não é possível. Aí a ANEEL falava que não podia, o TCU dizia que não podia, ou alguém do Ministério dizia que nunca foi feito, mas nós fizemos essa reunião onde a gente falava, e aí simulava com custo de BNDES, e todo mundo sabia que para poder pegar a BNDES você tinha que ter uns 2, 3 pontos no meio do caminho, porque tinha demora disso, demora daquilo, e aí aquela OC não era desse jeito, e aí esse custo que estava lá simulado não era desse jeito, e aí a gente queria agora dizer que não podia ganhar mais do que isso, porque a taxa tinha que ser daquele tamanho, e, enfim, e nós mexemos e o leilão foi um sucesso. Se não me engano, o primeiro deu 92% dos lotes ofertados foram bidados. Na questão ambiental, que a gente também teve aí parcerias com o IBAMA, e que é o que eu defendo, e eu dizia mundo afora quando viajava, e ainda digo hoje, eu não quero entrar aqui em questão ideológica, não quero dizer o que é que tem feito, o que é que não tem que ser feito, mas o que para mim é inconcebível, e eu não sou investidor, mas se eu fosse, eu não quero uma licença de todo jeito. Eu tenho a visão de que a gente tem que proteger, tem que defender o meio ambiente, os povos tradicionais, e eu quero que faça tudo isso. Agora, não dá para você achar, Adriano, que é normal que você vai dar entrada em uma licença, seja ela ambiental, seja ela de qualquer coisa que seja, e você não tem uma resposta depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, é melhor dar um não. Aí você faz uma volta, você aumenta em 100 quilômetros, em 200 quilômetros, você torna inviável o projeto, mas o que não pode é você não ter a decisão. E é isso que eu sempre discutia. Para esse traçado ou para este projeto, tem alguma coisa que possa ser feito, que possa sanar essa dificuldade de vocês, e mesmo assim o projeto ficar de pé, vamos fazer, decidam. Agora, se não pode, dê logo não, para que a gente possa também buscar uma outra alternativa. O que não pode ficar um projeto de alguns milhões de reais, certo? Pendente de uma decisão de alguém num órgão que, enfim, não se sente confortável, que não quer dar, dê negativamente. E aí a gente vai voltar para o planejamento, nós vamos voltar aqui internamente para poder buscar uma outra solução. E acho que é um pouco, aí já é um problema maior, sabe, Adriano, que a gente tem, infelizmente, no serviço público,
é que a gente vai demonizando e vai responsabilizando as pessoas que decidem, certo? Isso. E aí fica muito mais fácil você não decidir, porque já o ministro vai embora, já o presidente da Chess vai embora, já o presidente do não sei o que, o secretário executivo vai embora, e o rapaz que fez lá concurso, se ele não fizer nada errado, ele passa os 35 anos dele lá e ele, enfim, vai se aposentar Não foi nada. com salário. É isso mesmo. E aí a gente vai criando o que para mim é mais grave, é uma gama de pessoas, evidentemente que com raríssimas exceções, que são completamente avessas ao risco. Porque aquela pessoa boa, todo mundo aqui que está ouvindo conhece. Alguém que fez um concurso para alguma coisa e largou salário de 15, 16, 17, 20, 30 mil para ir atrás de um outro desafio. Porque a pessoa, ele não vai se acomodar, a pessoa que é inquieta, e que de fato é um desafio, ele não vai ficar no emprego 30, 35 anos por conta do salário, tá entendendo? Então a gente vai botando para outros setores que não o público, pessoas que são completamente avessas ao risco. Então, já o ministro Fernando vai embora e eu não preciso apertar aqui esse botão, porque depois eu não sei se vai dar Ministério Público, Tribunal de Contas, sei lá o que é que vai acontecer no meu CPF. E com isso, a gente, infelizmente, não é só no MME, mas em todos os setores da administração como toda, você acaba criando essa cultura de que decidir pode lhe trazer algum tipo de prejuízo e você não quer responder por ele, e a gente vai tendo um efeito cascata que, infelizmente, é muito perverso. Ministro, para a gente ir para o final, duas perguntas. Uma da Luciana Martins, falar um pouco, se você puder, sobre os benefícios da conta Covid para a sociedade estabelecida pelo Decreto 350. Eventualmente, se você tem condições de fazer uma avaliação sobre isso. A segunda, a Luciana, inclusive, Martins, é aqui da Chess, minha coordenadora geral de gestão. Outra do André, que não é do mercado, não é da empresa, pergunta, cumprimentá-lo e ao ministro e saber dele qual a temperatura na Câmara nesse pós-Covid, quanto às tratativas de privatização da Eletrobras e a continuidade da sua modernização. Então, um abraço também cordial ao presidente Fábio. Ministro, à vontade. Enfim, agradecer aí aos dois pela pergunta. Sobre a conta Covid, eu, evidentemente, acompanhei o que li aí dela e conversei com algumas pessoas do setor que trabalharam com a gente antes da sua formulação. Algumas preocupações que eu acho que o governo, digamos assim, pelo menos pontuou nela, para que a gente não criasse com a conta Covid algo similar com o que foi a CR lá atrás, né? E a minha preocupação, Adriano, é que a gente tem distribuidoras que, infelizmente... Pessoal, microfone, por favor. Desculpe, presidente. Que infelizmente já vem sofrendo aí pela defasagem dos reajustes, já vem sofrendo reajuste muito pesado. Você imagina o que é isso, você está numa área de concessão que recebeu nos últimos 2, 3 anos reajuste da ordem de 17%, 20%, 22%, e quando passar isso tudo, você vai ter também algo que vai ser deferido lá na frente, em cima desse pessoal. Você gera, digamos assim, uma insatisfação ainda maior em cima dos consumidores. Porém, tem que ser feito, porque esse momento que a gente está vivendo atípico, a gente tem visto aí no mundo afora, em mais diversos setores, em muitos casos, dinheiro sendo de fato dado a fundo perdido às empresas, diante de tudo que aconteceu. Então, eu acho que ela é algo completamente, digamos assim, necessário. Foi bom que foi tomada a medida rápida. Estou vendo aí já discussões para talvez até ampliar ela um pouco, e, enfim, eu não tenho mais informações, porque de fato não tenho participado e a gente só tem visto o produto final, mas eu acho que é positivo, eu acho que tem que ser, tem alguns cuidados que infelizmente lá na frente a gente vai ter que administrar, que são realmente esses impactos em alguns consumidores. Com relação à Eletrobras, eu queria responder um pouco daquilo que eu falei um pouco antes. Eu quero acreditar que agora, com o governo mais organizado do ponto de vista de uma formatação de base,
de que a gente vai poder avançar com esse tema. Porque, Adriano, o Congresso foi eleito junto com o presidente, e é um Congresso muito mais aberto a essa pauta econômica, a essas reformas, do que, por exemplo, era o Congresso passado. Então, você imaginando que o projeto de capitalização é um projeto que precisa de maioria simples, só para você entender, eu preciso da maioria dos votos que estiver em plenário. Então, num dia, se tiver 300 deputados lá, a gente com 151 votos, você aprova, por exemplo, um tema desse. Você não precisa ter 308, 257, é a maioria simples dos presentes. Então, agora que o governo sinaliza para poder, de fato, ter uma base que deve, aí, pelos números, girar em torno de 170, 200 e poucos firmes, eu acho que a gente tem dado, de novo, aí as condições para poder avançar com esse tema. Se vai ser o texto mais assim, mais assado, um pouco. Eu, sinceramente, acho que isso é muito importante, mas diante da magnitude do tema, sinceramente, é irrelevante. A gente vai chegar a um bom texto que seja, ao final, o quê? Proteger a Eletrobras para o futuro num sistema que dê condições a ela de ser muito mais competitiva. O importante é fazer a corporação sair e ter uma Eletrobras forte. Muito bem. Para a gente encerrar, então, Fábio, alguma palavra final, alguma colocação para o ministro? Não, veja, mais uma vez, né, surpreende o ministro pela atualidade dele, do tema, apesar de já estar quase 2 anos, né, fora do Ministério, e dizer o seguinte, veja, toda essa base que está aí foi construída com participação muito grande, inclusive do próprio Ministério. Então, reflete um pensamento comum daqueles que participaram do projeto, né? Eu, particularmente, acho que para o país seria, e para o setor elétrico, para o país, seria salutar que esse projeto fluísse rápido, tá certo? Muito bem. Ministro, suas últimas palavras aí, eu já lhe agradecendo a sua participação, dizer que foi uma alegria, assim, uma honra para a gente tê-lo aqui, conversar sobre a sua passagem no setor, sobre a sua visão, e como parlamentar agora, essa questão do setor com a vivência entra na veia, entra no dia a dia, entra no coração, e você continua muito atento a tudo do setor. Então, queria despedir, deixar as suas últimas palavras, já de antemão lhe agradecendo. Não, Adriano, eu quero agradecer, cumprimentando você e Fábio aí, agradecer o convite a todos que nos ouviram, né, mais do que assistiram. Ouviram mais do que assistiram. Mas eu queria agradecer aí pelo convite, dizer que a gente está à disposição. Eu, graças a Deus, tenho procurado manter, construir sólidas amizades de pessoas que estão no setor, seja na Eletrobras, seja nas empresas privadas, no mercado, e a gente sempre tem se falado pessoalmente lá no Congresso, agora mais por vídeo, por WhatsApp, para que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, estar atento e defender aí o setor naquilo que a gente entende que é importante. Então, vocês contam comigo, como eu já disse, agradeço mais uma vez e reforço o pedido para quem puder fique em casa, quem tiver de sair usa máscara, mas para que a gente possa, enfim, passar por isso logo, todos bem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço, então, e até a próxima. Um abraço a todos. Um grande abraço, obrigado. Tá.